E para falar, inclusive, no Doge, o departamento pode passar por mudanças nas próximas semanas. Elon Musk anunciou que deve deixar o cargo nos próximos meses, ter uma participação menor no governo. E isso pode acontecer antes de atingir as metas propostas durante a campanha presidencial. É o que a gente confere agora na reportagem da Soraya Lalande. A promessa era ambiciosa. Antes das eleições, em novembro do ano passado, o empresário Elon Musk anunciou que um eventual departamento de eficiência governamental cortaria mais de 2 trilhões de dólares do orçamento federal. De tão ambiciosa, a proposta precisou ser reduzida. Meses depois, Musk falou em cortar 1 trilhão de dólares, o que equivale a menos de 1/6 do orçamento de 2024, que fechou em 6,75 tri. O pano de fundo para isso, segundo o bilionário sul-africano, é acabar com a tirania da burocracia e reduzir a dívida interna de 36 trilhões. Mas a realidade é diferente. Segundo a última atualização do site do Doge, a estimativa atual é que 160 bilhões de dólares foram economizados até o momento, o que representa quase $1.000 por contribuinte. Segundo o departamento, as economias são feitas das mais diferentes formas, incluindo o cancelamento e renegociação de contratos, demissão de funcionários, venda de ativos e o fim de pagamentos impróprios e fraudulentos. Mas apesar de alegar transparência nos cortes, menos de 40% dos valores são justificados individualmente. Em outros casos, o site apresenta inconsistências. O Doge alega ter economizado 8 bilhões no cancelamento de um contrato do ICE, a Agência de Controle de Imigração, que, na verdade, valia 8 milhões de dólares. Os valores corretos foram confirmados pela imprensa norte-americana. Em 100 dias de governo, o total de economias discriminadas é de pouco mais de 60 bilhões. Já as economias com comprovantes não passam dos 35 bilhões. O departamento, porém, prometeu publicar todos os recibos assim que possível, exceto aqueles proibidos por lei. Também em 100 dias de governo, a percepção do público sobre o Doge tem mudado. Apoiado no começo, o projeto começou a perder espaço. Segundo um compilado de pesquisas feitos pelo jornal The New York Times, a maior parte dos americanos acredita que o governo é ineficiente e que o departamento é uma boa ideia. Mas, na contramão, os eleitores também dizem que o trabalho feito até agora não tem sido satisfatório. Na última semana, Elon Musk anunciou que deve deixar o comando do departamento em meio a uma crise na montadora de carros elétricos Tesla. Agora é o tempo quem vai dizer qual foi o impacto de fato da motosserra do empresário na Casa Branca. Para falar mais sobre essa motosserra de Elon Musk e os 100 dias do governo Trump, a gente recebe o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, muito bem-vindo ao JP Internacional. Como sempre, você está aqui com a gente. Queria começar te perguntando o seguinte: essa dificuldade que Elon Musk encontrou para realizar os cortes vai pelo fato de que é difícil enfrentar a burocracia americana? É pelo fato de que é difícil encontrar aonde fazer esses cortes? Ou então ele prometeu algo que ele não pode cumprir? Oi, Fabrício, prazer estar aqui com você mais uma vez. Então, o Elon Musk ele não conseguiu entregar esses cortes bilionários que ele prometeu, porque na prática isso tudo era mais discurso do que um plano real. A ideia inicial era cortar 2 trilhões de dólares do orçamento federal, que, convenhamos, já era uma promessa impossível, né? Só para ter uma ideia, isso representaria quase 1/3 do orçamento total dos Estados Unidos, ou seja, na prática ele teria que desmontar praticamente todo o Estado norte-americano. Então, isso se tornou algo bastante caótico. Eu acho que, no fundo, esse departamento ele nunca foi sobre eficiência fiscal. Ele foi uma operação de aparelhamento político onde o Musk e os seus aliados
tomaram o controle das agências estratégicas, desmontaram órgãos que eles consideravam woke ou até mesmo progressistas demais e abriram espaço para as próprias empresas dele, como, por exemplo, a SpaceX. A gente observou ao longo dos últimos dias que até mesmo deputados republicanos apresentaram um projeto de defesa que para a construção daquele Golden Dome, aquele sistema de defesa aéreo norte-americano, e que 27 bilhões de dólares desse projeto, né, que é ainda maior, seriam direcionados para a construção disso, e a SpaceX, junto com outras empresas, encabeçariam esse projeto. Ou seja, no fim das contas, é algo que vem com uma promessa positiva no sentido de enxugar o tamanho do Estado, e de fato tinha muito que ser enxugado, mas que na prática virou algo para o Musk e outras pessoas ali do entorno do Donald Trump irem atrás dos próprios interesses. Agora, Urian, as pesquisas indicam que os americanos entendem que a ideia de um departamento de eficiência governamental é boa, mas que os resultados ainda não são aquilo que o público esperava. Isso quer dizer que o governo pode insistir nessa ideia e ir mais a fundo nos cortes, ou então ele vai deixar simplesmente a ideia morrer, ainda mais agora que tem essa indefinição sobre como vai ficar o futuro de Elon Musk lá na Casa Branca. A gente viu que ele teve resultados ruins na Tesla nesses últimos meses, ele pode passar mais tempo dedicado às empresas dele. Como é que você imagina que vai ser esse futuro para além desses primeiros 100 dias de governo? Esse distanciamento ele já era esperado, não por conta especificamente disso. A gente discutia até mesmo antes, se as pessoas voltarem em algumas das nossas conversas, de que talvez uma possibilidade seria não pelo fato do Elon Musk se tornar impopular dentro do governo, mas pelo fato de possivelmente haver ali uma briga de egos entre Elon Musk e Donald Trump para saber quem iria brilhar mais, né, quem apareceria mais entre os dois. Não foi o caso, né? Aparentemente houve um desgaste ali, tanto do Elon Musk com as suas empresas, até mesmo com conversas nos últimos dias de que grande parte dos acionistas do Tesla estavam pedindo para que ele fosse substituído na empresa para que ela não desvalorizasse ainda mais. Mas fato é que, para avaliar essa impopularidade como um todo do governo Trump, Fabrício, a gente não pode olhar apenas para os cortes que foram feitos e que sim são muito relevantes, mas eu acho que o fator economia, tarifas também acabam influenciando bastante, e aí a gente não tem como diferenciar uma coisa da outra. E aí sai aquela pesquisa também que nós vimos ao longo dos últimos dias, de que mais de 70% dos norte-americanos acham que a economia está estagnada ou que está piorando, e a maioria acredita que as políticas do Trump estão empurrando o país para uma recessão. Ou seja, é um governo que ele, como um todo, e aí não apenas olhando para a parte do departamento do Elon Musk, mas ele tem funcionado como um centro permanente de crises, com brigas com aliados, com tarifas que são impostas, depois há um recuo, são impostas novamente. Então, tudo isso está fazendo com que o Trump ele tente se reposicionar. E esse reposicionamento acontece de diferentes formas, inclusive naquilo que a gente observa como sendo a retirada do Michael Waltz, que era um dos conselheiros de segurança nacional do Donald Trump, dessa posição que agora vai atuar como embaixador dos Estados Unidos na ONU, se for aprovado no Senado. Pois é, e aí você estava falando da questão da popularidade. A gente viu que ele bateu o nível de 42% de popularidade, né, a menor aprovação dele desde que assumiu o governo. E o Donald Trump tem os olhos focados agora para as eleições, as midterms, né, legislativas, em 2026. Se a popularidade dele continuar caindo nesse ritmo que tem caído, a gente vai ver uma eleição difícil para os republicanos, e ele precisa manter a maioria no Congresso, tanto na Câmara dos Representantes quanto também no Senado. Dá para a gente imaginar, Urian, algum tipo de mudança na postura do governo Trump daqui para frente? Talvez um cavalo de pau? Bom, cavalo de pau ele tem dado vários, principalmente na questão das tarifas, quase que diariamente, né? Fala uma coisa, anuncia as tarifas, logo depois volta atrás, diz que vai negociar, que não vai ser bem assim. O que a gente pode esperar de postura diante dos resultados que o governo Trump tem tido até agora? Duas possibilidades. Uma delas seria de que o Donald Trump, de fato, ele pode olhar para esses números e
tentar moderar um pouco mais o discurso, que eu não acredito que seja o caso. O que ele está precisando urgentemente é mostrar serviço e, ainda mais, ele precisa que as pessoas sintam algum tipo de melhoria no Estado norte-americano. Acho que apenas apresentar números de imigração não é o suficiente. Então, em relação às tarifas, pode ser que, por exemplo, que ele dê um passo para trás e repense isso tudo, mas também eu acho que existe a possibilidade dele tentar retomar algo que ele fez logo nos primeiros dias de governo, que isso acho que a gente vai conseguir observar já nos próximos dias, tá? Que é a possibilidade dele começar, de fato, uma nova guerra cultural. Então, se ele não consegue apresentar resultados concretos, como, por exemplo, na economia, o que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, surgir novamente com uma nova pilha de ordens executivas, grande parte sendo judicializada, como a gente viu como foi o caso das primeiras ordens executivas que foram assinadas contra ele, e pode até ser que aí ele até endureça suas políticas contra a imigração, por exemplo. Então, nesse aspecto aí, teria como objetivo desviar o foco do eleitorado para cortinas de fumaça que seriam criadas por ele mesmo, para que aí ele possivelmente pudesse apresentar soluções. Então, essa é uma possibilidade dele continuar no seu discurso mais radical e fingindo, ou pelo menos mostrando que está entregando algo. Urian, quando a gente fala aqui de guerra cultural, isso é algo que tem surgido nos Estados Unidos ali, pelo menos desde o segundo mandato do Barack Obama, né? Com aquela história de que Obama não seria americano, o pessoal, inclusive o próprio Donald Trump, pedindo para o Barack Obama apresentar sua certidão de nascimento para comprovar que ele era nascido nos Estados Unidos e que poderia ser presidente americano. Quer dizer, isso é algo que tem mais de uma década. E a gente sabe que chega uma hora que o próprio público se cansa da guerra cultural, né? Ele não quer mais saber disso, fica algo ali que vai, digamos assim, que não aquece mais tanto o coração do público, do eleitorado. Até onde que ainda tem espaço para isso dentro dos Estados Unidos? Então, quando a gente olha para teorias de populismo, o que foi constatado até hoje? Que sociedades impactadas por traumas coletivos, e o que eu considero traumas coletivos? Não apenas, por exemplo, ali o caso de uma pandemia, ou no caso, pode ser, por exemplo, uma crise econômica. Então, essa sociedade, quando ela vive um trauma, ela fica mais vulnerável a discursos que sejam mais sedutores. Então, eu acho que, até se a gente olhar, por exemplo, para o caso do Canadá, o que aconteceu ultimamente ali, levando em conta as últimas eleições? Era uma população que estava assustada com um discurso que tinha como origem os Estados Unidos, ou seja, o trumpismo, e o que essa sociedade escolheu como alternativa? Voltar ali para um centro, para uma política mais tradicional. Então, eu acho que, de fato, assim, se o Donald Trump ele insistir nesse discurso da guerra cultural sem entregar para a população, isso vai acabar sendo um tiro no pé, porque, de fato, é isso que você falou, a população ela vai ficando cansada com o passar do tempo. E aí, ele, por ser o governo incumbente, ele não vai ter quem culpar a não ser si mesmo. Então, isso pode ser que seja uma situação complicada que ele mesmo esteja criando.